E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Borges. Você já ouviu falar que dá para calcular o montante em juros simples sem precisar utilizar a fórmula? Fica aí então que eu vou mostrar para você como se faz. Mas antes de começar, deixe seu like porque é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer e trazer a matemática mais próxima da nossa realidade e mais acessível a todos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal ativando o sininho, porque dessa forma você vai mostrar para o YouTube que você quer receber nossos vídeos que nós gravamos toda semana. Bom, para começar, vamos falar um pouco sobre o regime de capitalização do sistema de juros simples. Como funciona isso? Você tem um capital inicial, por exemplo, que você investe uma taxa de juros, em determinado tempo. Essa taxa de juros ela vai incidir sobre o valor do capital inicial e esse valor que incidiu na primeira parcela, no caso do capital inicial que você investiu, sempre vai ser aquele mesmo valor todos os meses. Ele só vai acumulando que ele vai ser somando o mesmo valor a cada mês. Como ele tem esse crescimento sempre que vai ser igual, nós chamamos de um crescimento linear. Esse crescimento linear significa que ele vai estar sempre constante esse crescimento. Se fosse fazer um gráfico, por exemplo, de uma função, ela seria uma função do primeiro grau, uma função afim. Então, para você calcular, por exemplo, o juro que incidiu sobre o capital inicial que você investiu, basta você calcular o valor que deu desse percentual, e multiplicar pela quantidade de tempo que você investiu, porque o crescimento sempre vai ser linear. Bom, como esse crescimento é linear, o que nós podemos fazer? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor como que funciona. Por exemplo, eu tenho aqui R$150. Eu quero, por exemplo, investir em um determinado tempo e essa taxa de juro ela vai ser, por exemplo, de 1%. Tá? Como o juro aqui, nesse caso, o sistema de juros é juros simples, como que eu calculo 1% de R$150 ou de 150, qualquer moeda que você está trabalhando? Vamos lá, calcular 1% de 150, a forma tradicional seria como? Você pegar 1%, você vai calcular o que? 1 sobre 100, 1 sobre 100, vezes o 150, que é o valor que você quer descobrir. Assim, como que você vai descobrir o valor aqui? Nós podemos simplificar a fração. Simplificando a fração vai ficar o quê? 15 vezes 1 dá 15 sobre 10, 15 sobre 10 é a mesma coisa que o quê? Se você dividir o 15 por 10 vai dar 1,5. Ou seja, esses R$150, se você rende 1%, por exemplo, em um determinado tempo, se for um mês, por exemplo, ele vai dar 1,5, ou seja, R$1,50, se fosse em reais. Tá, agora como que a gente calcula, por exemplo, se fosse 10%? Se fosse 10%, como que nós calcularíamos? 10% seria o quê? 10% de 150. Então fica 10 sobre 100 vezes o 150. Vamos fazer a simplificação também. Aqui a gente pode simplificar aqui, vai dar 1 vezes 150, 150 sobre 10. Se eu pego 150 sobre 10, simplifica aqui, fica 15 sobre 1, que dá 15. Ou seja, se for a 10%, rende 15. O que vocês podem ver aqui? Tem uma lógica que acontece quando tem 1% e 10%. Vamos ver qual que é a lógica? Para 1%, se esse número tivesse vírgula, a vírgula aqui, ela aparece, na verdade, depois do zero, aqui do último número que está aparecendo aqui, do último algarismo. Repara o seguinte, quando eu quero calcular 1% de algum número, por exemplo, basta eu deslocar a vírgula dois algarismos, no caso, para a esquerda. Ele foi daqui do zero e foi para depois do 1. 2, foi para cá, Ou seja, ele pulou duas casas decimais ou dois algarismos e ficou 1,5. Então essa é a regra do 1%. É do 10%, como é que ficaria? Aqui, se a gente observar, foi para o 15. Ele pulou a vírgula, pulou daqui para cá, ou seja, uma casa decimal para a esquerda, ou seja, um algarismo para a esquerda, veio daqui para cá e ficou 15. Então essa regra aqui, que a gente chama de um macete, que a gente pode usar na porcentagem, pode ser aplicada ao juros simples. A gente pode estender essa definição de 1% e 10% para calcular a porcentagem em cima de um montante que você aplicou em determinado tempo. Por exemplo aqui, vou colocar outro exemplo aqui. Se fosse investir 5%, como é que ficaria? Calcular os 5% usando essa regrinha aqui. Por essa regra aqui, se você não tiver calculadora no Enem, no vestibular ou no concurso público que você está fazendo, você pode usar esse macetezinho para calcular os juros simples, que eu vou ver mais para frente um exemplo para vocês, e usar essa regra do 1% ou do 10%, só deslocar a vírgula. Lembrando que 1%, a gente desloca a vírgula 2 algarismos para a esquerda, e de 10%, um algarismo para a esquerda, que nós vimos aqui. E se for 5%, por exemplo, vamos usar a lógica.
Se o 10% eu tenho o valor aqui, que deu quantos 10%? Nós vimos que o 10% deu 15. Se eu quero saber os 5%, basta eu pegar a metade, né? Então, a metade vai dar o quê? A metade de 15, 7,5. Ou se fossem reais, R$ 7,50, né? Então, essa regrinha dos 1% e do 10%, você pode ampliar para os números. Você pode até fazer um cálculo mental, por exemplo. 10%, eu quero calcular 20% em cima de 150. Se você sabe que os 10% é 15, ou seja, o dobro dele vai dar o quê? O dobro de 15, que dá o quê? 30. Vamos fazer um exemplo para vocês verem aqui? Vamos lá, tá? Imagina um exemplo que você tem para calcular uma prova, um vestibular, um Enem, concurso. Seguinte, você tem um sistema de juros simples, você tem um capital de R$ 1.500, aí pede na alternativa A para você calcular o montante com a taxa de 20% ao mês durante 3 meses. E na letra B, calcular o montante desse capital que você investiu no mesmo de 1.500, só que agora por 2 meses e a taxa mensal de 1,5%. Aí, o que você tem que prestar atenção primeiro? Que essa taxa tem que estar na mesma unidade de tempo. Por exemplo, aqui está AM, significa ao mês. E aqui está 3 meses. Ok, então. Tempo e taxa tem que estar na mesma unidade. Lembra que eu falei que dá para usar aquela regra de porcentagem para vocês? Do 1% e do 10%? Nós podemos aplicar aqui também. Ó. Calculando o juros simples, como aqui agora a gente está pedindo montante. E o que é o montante? Nada mais é do que você pegar o seu capital que você investiu, mais a quantidade de juros. Aquela regra, o macetinho que eu mostrei para vocês, nós vamos calcular justamente por cálculo do juro. Lembra que ele é crescimento linear, vai ser sempre o mesmo. Então, nós calculamos a porcentagem em cima do capital inicial no primeiro mês, depois multiplicamos pela quantidade de meses que tem. Nesse caso, vai ser 3 meses e aqui 2 meses. Então, nós vamos calcular 20%. Aqui, por exemplo, 10%, lembra da regra dos 10%? A regra dos 10%, para a gente calcular 10%, por exemplo, de 1.500, nós deslocamos a vírgula uma casa para a esquerda, ou seja, um algarismo para a esquerda. Então, ela viria daqui para cá. Então, ficaria 150, né? 150 é 10%, correto? Então, se 150 é 10%, eu quero saber 20%, seria o quê? O dobro de 150, que é 300. Então, 20% ficaria 300, certo? Aqui você poderia fazer mentalmente, estou fazendo para vocês só para explicar passo a passo, como se faz. Então, calculei aqui os 20%, ou seja, no primeiro mês vai render R$300, né? Que é a taxa de 20%. No primeiro mês rendeu R$300. Como é um juro simples, sempre vai ser o mesmo crescimento, 300 todo mês. Como eu tenho 3 meses, o que eu posso fazer? Para calcular os juros, basta fazer o quê? O juro vai ser o quê? Esses 300 que você tem, vezes, vou colocar um x aqui de vezes os 3, que é o tempo que você deixou rendendo lá durante 3 meses. Então, os juros que vai render nesse caso aqui será R$900. E o montante não é o capital mais os juros, agora basta você somar. Então, o montante vai ser o capital que você investiu, 1.500, mais os 900. Então, o montante final vai dar 2.400. Agora, no exemplo B, eu tenho a taxa de 1,5% ao mês durante 2 meses. É o mesmo capital investido, 1.500. 1,5%. Vamos calcular primeiro 1%? Porque 1% está mais próximo, né? Vamos aplicar agora a regra do 1% para que a gente calcular. A regra do 1% é o quê? Se a regra dos 10% eu desloco a vírgula uma casa para a esquerda, ou seja, um algarismo para a esquerda, do 1% é o quê? 2 algarismos para a esquerda, né? Então vai lá, vai ser daqui 1, 2, vai ficar lá depois do 15. Ou seja, esses algarismos que a gente corta vai ficar 15. Ou seja, 1% de 1.500 corresponde a 15. Nesse caso seria R$15. Mas como eu quero 1,5%, tem que calcular ainda o 0,5%, correto? Vamos calcular agora o 0,5%. 0,5%. Se 1% é 15, o meio não é metade de 1, eu vou pegar também a metade de 15. Qual que é a metade de 15? 7,5, ou seja, 7,50. Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Juntar esses dois valores que eu tenho, que eu quero saber 1,5, né? Eu pego 1% mais o meio. Então, 15 mais 7,5 dá o quê? 22,5, ou seja, R$22,50. Como aqui a aplicação é durante 2 meses, como que ficaria os juros então? Juros ficaria o quê? Esse 22,5 vezes
a quantidade de tempo que você tem, que é 2. Ou seja, o juro vai dar o quê? R$45. Então, o montante final, utilizando o quê? O capital mais os juros, seria os 1.500 mais os R$45. Ou seja, o montante nesse caso vai dar o quê? R$1.545. Beleza? Então, esse é o jeito de você calcular o montante em juros simples, utilizando apenas a regra do 1% e dos 10%. E aí, pessoal, gostou desse macete que eu mostrei para vocês, calcular os juros simples utilizando a regra do 1% e dos 10%? Deixe nos seus comentários. Também deixe nos comentários se você utilizaria essa regrinha para fazer um cálculo no vestibular, no Enem, uma prova qualquer que vocês forem fazer aí. Valeu e até a próxima!